para vocês, tá? Envolvendo o procedimento por algoritmo da divisão. Então, eu vou abordar esses 3 exemplos que estão aqui, tá? No primeiro, né, 9 dividido por 8, a gente precisa lembrar o seguinte, antes de começar a divisão, né? Que esse número que a gente está dividindo, né, que ordem que ele representa? A gente precisa lembrar disso. Então, o 9 que eu estou dividindo por 8, ele é da ordem das unidades, tá? Então, quando eu estou dividindo unidades, o resultado, o quociente, também será dado em unidades, certo? Então, dividindo unidades, o quociente é unidades. Dividindo dezenas, quociente dezenas, tá? Então, é muito importante a gente sempre se referir a qual ordem a gente está dividindo, tá? A qual ordem o algarismo que a gente está dividindo se refere. Então, aqui, a gente vai dividir 9 unidades por 8. Se a gente vai dividir por 8, também é importante lembrar que a gente vai precisar usar a tabuada do 8, tá? Então, quem quiser pode fazer a sua colinha. Deixei uma colinha aqui pronta com os resultados da tabuada do 8. Então, ó, 8 vezes 1, 8 vezes 2, 8 vezes 3, 8 vezes 4 e até 8 vezes 10, tá? Para nos ajudar. Então, a gente vai começar aqui, ó. Então, a gente pode pensar, 9 dividido por 8, eu posso pensar quantas vezes o 8 dá 9 ou chega próximo de 9. No caso, a gente tem aqui o 8 como resultado, né? Que chega mais próximo do 9, que é o que se refere a uma vez o 8. Então, ó, uma vez o 8 dá 8. Eu tinha 9 unidades e vou descontar essas 8 unidades que eu já dividi. E vai me sobrar uma unidade. Lembrem-se bem da ordem que você está dividindo. Vai sobrar uma unidade. Para a gente continuar essa divisão, a gente vai precisar trocar esta uma unidade por décimos. Então, agora a gente não vai estar mais na ordem das unidades, a gente vai estar nos décimos, tá? E uma unidade, né? Lembrando que o nosso sistema é decimal, uma unidade vai ser equivalente a 10 décimos. Eu multiplico por 10 para obter os décimos, tá? E se agora eu estou dividindo décimos, o meu quociente, o meu resultado também será em décimos. Então, a gente põe a vírgula, né? Que é a vírgula quem separa a parte inteira da parte decimal do número. E vou colocar aqui que são os décimos, tá? Então, a gente vai ter aqui 10 décimos dividido por 8. Então, mesma coisa, vou olhar aqui, ó, nos resultados da tabuada do 8, qual é o resultado mais próximo de 10. E aí, de novo, a gente encontra aqui que o 8 é o mais próximo. E esse 8 aqui é o resultado de uma vez 8. Então, 1 vezes 8 vai ser 8. E aí, eu tinha 10 décimos. Vou descontar esses 8 que eu já dividi. E a gente vai ter aqui 2 décimos na resposta, tá? Que vão sobrar. Esses 2 décimos, a gente vai continuar dividindo. Então, a gente vai trocar por uma ordem menor que a dos décimos, que são os centésimos. E aí, lembrando, nosso sistema é decimal. Então, 2 décimos vão ser equivalentes a 20 centésimos. E aí, se a gente vai dividir centésimos, o nosso resultado vai ser centésimos, tá? Então, aí, ó, 20 centésimos dividido por 8. Qual é o número aqui na tabuada do 8 que chega mais próximo de 20? Aí, vocês vão ver que é o 16, não pode passar, tá? E o 16 é quantas vezes 8? Ó, 1, 2. Então, aqui, 2 vezes 8, 16. Como a gente está lidando com centésimos, né? Ó, 20 tirou 16, vão ser 4. 4 centésimos. Para a gente continuar a divisão, a gente vai trocar esses centésimos por uma unidade menor, que seriam os milésimos. Então, aqui a gente já vai dar com os milésimos. E para a gente trocar centésimos por milésimos, também basta multiplicar por 10, porque o nosso sistema é decimal. A gente vai ter 40 milésimos.
e aqui no resultado, no quociente, nós teremos milésimos também. Então, aqui, ó, 40 milésimos dividido por 8, vamos na tabuada do 8, a gente vai ver que tem, ó, 5 vezes o 8 dá 40, exatamente. E aí, a gente tem o resultado dessa divisão, tá? Resto zero, então uma divisão exata, né? Quando a gente considera a parte decimal. E o resultado que nós obtivemos é 1 inteiro e 125 milésimos, tá certo? Partindo então para o nosso segundo exemplo de resolução de divisão, a gente vai ter aqui a divisão 3/5. 3 dividido por 5, falei na forma de fração, né, gente? Mas tudo bem, porque se eu for representar na forma de fração vai ficar isso mesmo. Então, aqui, ó, 3 dividido por 5. Lembrando, esse 3 aqui também se refere às unidades. Então, quando a gente vai dividir unidades, o nosso quociente, nosso resultado estará em unidades. Porém, vamos fazer nossa colinha aqui, ó. Se a gente vai dividir por 5, a gente pode usar a colinha tabuada do 5. Então, ó, 5 vezes 1, 5, 2, 10, né? Pode fazer a sua tabuada aí no seu tempo. É melhor do que ficar copiando, né? De outro lugar, você fazer isso aqui, conforme você for fazendo, você com o tempo nem vai precisar escrever, você vai lembrar, tá? Então, ó, 3 dividido por 5, eu teria que achar na tabuada do 5 um número que vezes 5 fosse próximo de 3, porém não pode passar. E aí a gente sabe já que o primeiro já passa, né? Então, a gente pode lembrar que aqui, ó, 5 vezes 0 é 0. Então, 5 vezes 0 vai ser 0. E se eu descontar 0 daqui das 3 unidades que eu estava dividindo, vai continuar o 3, né? Então, eu nem vou escrever isso. Poderia, se eu quiser, posso colocar, tá? E aí, o que a gente vai fazer? Vamos seguir a ideia. A gente vai trocar essas unidades por décimos. Então, lembrando, sistema decimal, 3 unidades vai equivaler a 30 décimos, 10 vezes mais. E o nosso resultado vai vir aqui, ó, para a parte decimal do número, então coloquem a vírgula, né, para separar a parte decimal da parte inteira, e identifica os décimos. E aí a gente vai ter 30 dividido por 5. Olhando aqui na tabuada, a gente tem um resultado 30, que se refere a quantas vezes 5? Ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes o 5. Então, 6 vezes 5, 30. Tinha 30, subtraiu 30, resto 0. Então, o resultado desta divisão é 6 décimos.